Estamos dando início a mais um vídeo aqui do Movimento Solidário Empresarial. Neste vídeo temos como convidada especial a Cláudia Abreu, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. E está aqui comigo Alessandra Fraga, presidente da BPW, Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer e também da diretoria da BPW. E eu sou Rogério Bon, da Tempos Consultoria e conselheiro federal do Conselho Federal de Administração. Tudo bom, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou fazer uma rápida apresentação. Eu sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, trabalho com gestão de imagem pessoal e profissional e também presidente da BPW Porto Alegre, coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Vou falar um pouquinho do movimento. O movimento surgiu exatamente nesse momento que estamos vivendo, né, para trazer alguma coisa para todas as pessoas que estão nos assistindo. Sabemos que a nossa vida mudou, tudo vai mudar daqui para frente, os nossos negócios vão mudar. Então, por que não ter um espaço já agora para conversar, para co-criar, para pensarmos juntos o que vamos fazer daqui para frente, porque nem todos, ou melhor, nós não sabemos o que vem daqui para frente. Então, se nós nos unirmos e criarmos juntos, será mais fácil para todos nós. E Ana Paula, o Rogério, juntos, né, nós rapidamente pensamos em administrar a nossa dor. E o canal veio para administrar a nossa dor e a dor de todos. Passo para a Ana. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer, uma das diretoras da BPW. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de treinamentos, cursos, palestras. Sou escritora e consultora empresarial. Sou administradora. E, junto com a Alessandra e com o Rogério, nós desenvolvemos esse projeto, o Movimento Solidário Empresarial, pensando em como auxiliar os empreendedores, os empresários, até mesmo as pessoas que não são empreendedoras, não são empresários, são funcionários, mas que precisam de um caminho, já que a gente está vendo o encaminhar para muitas demissões, e a gente não está percebendo uma grande contratação em larga escala para que possa absorver todas essas pessoas logo em seguida. Então, essas pessoas vão ter que começar a construir coisas novas. E nós estamos sempre convidando pessoas, profissionais que tenham grande experiência no mercado e de vida e que possam conseguir, junto com esse movimento, auxiliar, encontrar um caminho para que as pessoas que assistam esse projeto, esse programa, elas possam ter insights e até mesmo buscar soluções, ou até mesmo temporária, porque como a cada dia a gente está mudando, a gente não sabe se o que a gente está fazendo hoje vai ser útil para amanhã. Então, a cada dia a gente vai se renovando e trazendo pessoas com bastante conhecimento e que possam nos auxiliar nesse projeto. Rogério? Eu sou Rogério Bon, eu sou administrador há mais de 25 anos, sou professor universitário de graduação e pós-graduação, sou palestrante, tenho hoje 7 livros editados, mais 3 ou 4 que vão sair assim que o coronavírus permitir. Trabalho com consultoria na área de empresas familiares, na área de inovação, na área de desenvolvimento de projetos. Hoje sou conselheiro do Conselho Federal de Administração e tive a felicidade de ser conselheiro do CRA, vice-presidente do CRA por muitos anos. Então, me sinto muito à vontade, muito feliz de hoje, aqui no nosso canal, através do Facebook, do Instagram e do YouTube, receber a presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, Cláudia de Souza Pereira Abreu. Cláudia, tudo bem? Tudo bem, Rogério. É um prazer imenso estar aqui com vocês, aí, 2 administradores aí de ponta, Rogério e Ana Paula, e para mim é um prazer, né, Rogério, dar continuidade sendo conselheira aqui no Conselho Regional do Rio Grande do Sul, e a gente sabe grandes colegas que já passaram pelo regional, assim como você, e que agora está lá nos representando no federal, e isso é muito bom.
E a Alessandra, assim, conhecendo há pouco, vendo o trabalho, a bagagem dela também, e o quanto é importante o que vocês estão fazendo nesse canal para a sociedade, né? Eu acho que a gente vem aí com grandes expectativas e até de poder contribuir com o nosso conhecimento, porque o mundo mudou e a gente tem que transmitir essa bagagem para outras pessoas, né? Eu acho que é esse o grande sentimento que a gente tem no momento. Talvez a gente não saiba quais serão os caminhos, mas a gente pode auxiliar com as nossas ferramentas e aí com o nosso conhecimento em gestão e administração, de montar cenários e ter caminhos para esses empresários, né? Mostrar para o pequeno, para essas pessoas que terão que se reinventar na carreira, enfim, né? Como a Alessandra tem essa bagagem aí também de direcionamento de carreira, junto com o Rogério, com a Ana Paula, os três, mas acho que é muito bom estar conversando para poder contribuir dessa forma. Eu gostei muito, estou muito honrada pelo convite e por estar nesse grupo aqui participando e quero contribuir ao máximo aí com vocês. Cláudia, hoje tu estás à frente de uma entidade que representa algo aí em torno de quase 40 mil administradores aqui no Rio Grande do Sul. Tu foste gestora da área da saúde em diversas instituições hospitalares no nosso estado. Tu és professora universitária também. Certamente tu tens percebido e conversado com pessoas dentro dessa grande rede, tens percebido os impactos que estão acontecendo para os profissionais, para as empresas, né? O que tu poderia trazer, assim, nas tuas percepções, quais são os principais impactos que estão chegando para essas pessoas e o que está sendo possível fazer para superar ou pelo menos se manter vivo nesse momento tão complexo que a gente está vivendo? Rogério, a gente tem escutado muitos colegas, né, que vêm trazendo algumas dificuldades, mas eu acho que a gente tem que ver o que a gente vai poder contribuir para o coletivo, né? Porque a dor de um pode ser a dor de muitos, né? E aí, quando nós, há um tempo atrás, aí, lá pelo dia 16 de março, né, que tudo começou a mudar numa velocidade muito grande, e o Conselho também, como uma autarquia federal, teve que se reorganizar, também teve que ir para o home office, né? E de que forma uma entidade pública vai para o home office e como que vai fazer tudo que tem que fazer lá dentro da sede, como é que eu levo os computadores para dentro da casa dos funcionários, como é que eu abro canais de comunicação com quase 40 mil, como tu falaste aí, registrado entre empresas, né? E é bom a gente lembrar que a gente tem quase 3 mil empresas registradas no Conselho, então nós temos os profissionais, mas temos empresas também que, de certa forma, podem e serão atingidas, né? Nesse contexto todo. Então, acho que isso tudo a gente começou a pensar e nós criamos também um programa, né, que é em tempos de crise CRI, para que escrevam para o CRA quais são as suas dores, passem para nós isso, e escolhemos alguns profissionais, né, para fazerem vídeos de 1 minuto, no máximo 2 minutos, e a gente está divulgando, nós já tivemos 5 profissionais, divulgando esses vídeos, que é para darem dicas, né, porque às vezes as pessoas, infelizmente, sentem como se aquilo fosse só delas e se fecham e não buscam alternativas, e isso vai dando uma depressão, vai comprometendo todo o emocional dela, e ela tem funcionários, né, tem outras famílias que dependem do negócio dela, direto ou indiretamente. Então, a gente tem tido muito essa conversa, e o fundamental que os empresários têm trazido para nós, né, os nossos colegas que têm empresas, é o quanto foi importante eles pararem, olharem quanto eu tenho de caixa, por quanto tempo eu consigo ficar nessa situação, e que tamanho eu tenho que ficar para suportar essa passagem aí de 3, 4, 5 meses, não se sabe, mas, enfim, essa avaliação foi o que muitos me disseram que tiveram que fazer para redimensionar o tamanho do seu negócio. E aí conseguir, com criatividade, né, montar outra forma que não é aquela forma que vai hoje me dar um retorno imediato para o meu negócio.
Eu não vou conseguir vender aquele serviço ou produto, mas eu vou conseguir consolidar a minha marca, né? Eu vou conseguir mostrar que eu estou disposta a fazer algo para o bem comum e não só para a lucratividade do meu negócio. Eu acho que isso tudo mudou muito e é isso que nesse movimento que a gente faz ali dos vídeos, que esses nossos colegas, né? O Rogério em seguida vai gravar um para nós também, e aí a gente vai ver toda essa... Mas tem muitos, e a gente vê o quanto todo mundo, no seu métier, né, estão contribuindo para a sociedade, porque os 5 vídeos que já foram, né, eu poderia dizer assim, ó, que é um melhor do que o outro, desde a questão de um gestor de um hospital do interior, a questão de uma empresa de revenda de automóvel, o que ela começou a fazer, começou a dar higienização para os profissionais da área da saúde de forma gratuita. Então, assim, ó, o que eu posso, nesse momento, consolidar? Em vez de ser uma marca que está preocupada só com a lucratividade, de que forma eu posso contribuir? E eu acho que é isso que mudou. Mas o repensar, todos esses nossos colegas empresários estão pensando nas ferramentas que têm, de que forma podem dimensionar o tamanho do seu negócio, né? Porque isso é fundamental para que eles tenham fôlego para essa retomada. Porque suportar esse período, ok, e depois o fôlego para retomar. Como é que eu faço essa retomada, né? Como é que eu vou atrás dos meus clientes, que já não serão mais os mesmos clientes, porque nós estamos mudando o nosso comportamento. Esse tempo que nós estamos em casa, a gente começa a pensar o que realmente eu preciso realmente disso, eu não uso, muitas dicas aí também de colegas colocando vídeos sobre o emocional, sobre como se reestruturar para trabalhar em home office, e nessa reestruturação as pessoas estão tirando o que elas não precisam mais, então elas não irão mais consumir aquilo ali, porque elas já se deram conta que foi algo que elas adquiriram e que ficou guardado por muito tempo, né? Então, esse comportamento que tem se falado muito, né, do novo normal, e eu acho que é muito adequado. Todos os nossos colegas que têm se aproximado de nós, que têm contado a sua dor, têm passado muito isso. Olha, a gente precisa se unir. E eu acho que esse assim, termos comunidades, né? Como é que essa dor dessa comunidade é a mesma, de que forma nós vamos superar isso juntos, ajudando um a consumir o produto ou o serviço do outro, porque nós nos conhecemos, e eu acho que isso vai caracterizar muito mais. As relações no Brasil já eram muito mais pelo emocional, né, do que pelo científico, tão técnico, ela já se dá pelo relacionamento, e eu acho que isso vai fortalecer muito mais, né? Então, eu vejo que as pessoas estão tendo um momento de se desenvolver, se desafiarem em novas ferramentas, assim como vir para um canal, vir para o Instagram, postar mais e se expor mais, mas ao mesmo tempo elas estão crescendo com isso, estão aprendendo muito mais, né? E estão sendo mais sinceras, eu acho que mais assim na questão da contribuição mesmo, porque a gente viu que nós não somos nada, né? Se nós pensarmos assim, nós somos um ser humano frágil, que um vírus nos afeta dessa forma que todo mundo tem que se enclausurar dentro dos seus casulos, né? E de que forma a gente realmente pode contribuir, porque acho que esse é o grande sentimento, né? A gente mudou a forma de pensar. Eu acho que eu até escrevi um artigo dizendo, nós somos mais seres humanos. Talvez todas as teorias da administração que falavam em colocar a pessoa em primeiro lugar, que nós tínhamos que chamar de colaborador, que nós tínhamos que ver as motivações, que nós tínhamos que trabalhar tudo isso, nós agora vimos o quanto é importante o ser humano, porque todo mundo tem alguém na família que tem uma característica que pode estar dentro do grupo de risco, então nós nos protegemos para proteger a outra pessoa, né? Então, o quanto isso veio à tona, assim, de uma forma muito forte, né? E veio, assim, sem opção, né? Não tem aquele que vai dizer, não, eu quero ficar na rua, eu vou fazer... Esse que tem um posicionamento, assim,
está sendo mal visto, né? Porque ele não está só se prejudicando, ele está prejudicando o coletivo, né? E isso tem prejudicado, na minha percepção, até algumas marcas que têm se posicionado. Muito só na questão econômica. A questão econômica é fundamental, né? Como administradora, eu não poderia dizer que não é, mas nesse momento eu tenho que repensar realmente o meu negócio, porque não é o principal. Cláudia, uma das coisas que a gente tem visto é que as pessoas têm comentado, ouvindo clientes, ouvindo colegas, que existem duas preocupações importantes, né? Uma, trouxeste muito claramente, que é assim, eu preciso olhar para o meu caixa agora, é criar uma sala de guerra, é renegociar, de repente vou atrasar alguma coisa em prol de outra que seja mais importante nesse momento. Mas, por outro lado, tem aquela questão que eu tenho chamado de construir os novos futuros possíveis. Porque o futuro que nós tínhamos planejado lá em janeiro, no ano de 2019, olhando para 2020, 2021, ele já não existe, né? O ano de 2020 é completamente diferente daquilo que nós tínhamos imaginado, e 2021 vai ser diferente. Então, a construção desse novo futuro possível é algo que também precisa ser feito pelas organizações, pelos profissionais, sob pena de que quando a gente sair ou se transformar novamente desse momento de reclusão para uma nova atividade econômica, alguém vai estar ocupando o nosso espaço, a nossa atividade vai ter deixado de ser relevante. Como é que tu percebe essa também necessidade de olhar para frente? Eu acho que a estratégia que nós traçamos para 2020 e o planejamento estratégico das empresas para os próximos 5 anos está tudo comprometido, né? Nós vamos ter que olhar diferente, não tem como, vamos ter que inovar, nós vamos ter que repensar tudo isso. Então, assim, a visão dos processos da organização, então, se o cliente, né, todas as empresas, ela tem um cliente, ou ela presta um serviço ou um produto, mas alguém tem que comprar esse produto ou serviço. Até mesmo, eu diria, o CRA, né, nós temos os registrados, e aí o que o registrado espera de nós no momento de crise, né? Nós somos uma autarquia federal, a nossa responsabilidade como sistema, CFA, CRAs, é de fiscalizar o exercício da profissão, mas num momento de crise, acho que ele vai além disso. Por mais que a gente tenha lá no planejamento estratégico, nós somos criados por lei para isso, agora nós temos que fazer assim, ó, o que eu posso contribuir, né? É mais nesse sentido do que pensar assim, ó, quais são as necessidades desses registrados, o que eu posso mudar. Então, esse planejamento estratégico, né, a gente sempre fala, né, Rogério, que a gente tem que revisar, que tem que ter o PDCA, que tudo isso, só que agora a velocidade de tudo isso é muito maior. O mundo mudou, né? E o que eu faço a partir de agora com o meu negócio? Talvez ele tenha que ser redimensionado totalmente, talvez não sirva mais como aquele negócio, talvez ninguém mais compre aquele meu produto ou use aquele meu serviço, né? Então, eu tenho que repensar isso e direcionar o que agora estão precisando, né? E aí eu te diria assim, ó, o que a Cláudia, administradora, com 20 anos mais de experiência na área de saúde, fui gestora de muitos hospitais aí, né? Fui do Vila Nova, do Parque Belém, do HPS de Canoas, do São Sebastião Marte em Venâncio Aires. Então, assim, ó, citar esses 4 aí que foram em momentos também, em momentos assim, porque eu acabei pegando a gestão desses hospitais em momentos de crise, sempre para ter uma criatividade e porque um hospital teve uma intervenção política e aí eu fui lá para solucionar. Então, eu tenho uma característica minha de gostar de desafio e de fazer as coisas, pensar de forma diferente, né? O mais tranquilo dentro desse panorama foi o HPS de Canoas, que era uma parceria público-privado com o Sistema de Saúde Mãe de Deus, né? Então, era mais calmo, mas mesmo assim era um hospital orçado e precisava toda uma gestão de controles ali muito forte e eficiente. Mas, tirando isso, os outros, eu tinha que usar muito da criatividade. Eu acho que isso, às vezes, assim, o profissional fica tão engessado com qual é o hospital, ele é criado para prestar serviço de saúde, né, para o paciente, mas talvez o hospital tenha uma outra condição que possa, e eu vou dizer isso de anos, né, agora muitos hospitais fazem, mas isso não era comum anteriormente, os hospitais começaram a criar os estacionamentos, né,
Não é uma receita direto da atividade fim, mas é uma receita que ajuda para a atividade fim. Né? A gente sabe que o estacionamento da Santa Casa, por exemplo, já vi em várias apresentações, e é pública essa informação, dá uma boa lucratividade para ele investir na atividade fim dele. Então, é isso que a gente tem que pensar na gestão. Eu talvez não, para ter a minha atividade fim, para continuar com essa atividade fim, o que eu tenho que fazer de diferente? Eu tenho a possibilidade de fazer algo mais nesse espaço, nesse contexto, para que possa trazer, então, para eu continuar aquilo ali, que é a menina dos olhos, que é o que eu gosto de fazer, né? Porque não dá para a gente fazer só o que gosta de fazer, a gente tem que fazer algo que seja lucrativo para viabilizar algo que tu goste de fazer. Então, esse contexto e esse planejamento estratégico, isso aí, eu acho que, assim, o mais viável hoje para um administrador, eu diria, é usar as ferramentas das startups. Né? Nós temos que nos pegar com o que eles estão usando, porque é o que dá agilidade, né? As metodologias ágeis, porque aí a gente vai conseguir refazer e, se tiver errado, corrigir em tempo muito curto. Eu estou trabalhando com uma startup, né, de uma solução na área da saúde, e essa questão do home office me fez assim acelerar muito, né? Mas não tanto quanto eu gostaria, porque por mim eu viraria noite e faria a coisa acontecer, mas é uma equipe, né? Eu também, e a gente está desenvolvendo uma solução, e isso tudo faz com que, assim, a gente quer contribuir para poder passar algo novo nesse momento. Não é algo que surgiu da cabeça da Cláudia no momento, porque tem a crise. Não, é algo que já me incomodava há muitos anos. E agora, nesse momento, isso pode ser atrativo para as instituições de saúde. E, com isso, elas vão solucionar um problema que eu conheço, que é antigo. Então, assim, são coisas que a gente deixa para depois, projetos, e eu acredito que, assim como eu, tem tantos colegas muito eficientes aí, gestores da área hospitalar, que têm alguns projetos que estão lá engavetados, como o meu estava, esperando, vou fazer depois, vou deixar, agora eu sou presidente do conselho, agora eu tenho muitas aulas, agora eu faço isso, e vão deixando os projetos, e está na hora da gente rever esses projetos, é isso que te dá garra, é isso que te dá força, é isso que é o teu propósito, né, que vai fazer com que tu faça muito bem e que gere resultado para a sociedade. Então vamos jogar isso ali. Não deu certo, vamos jogar outro, vamos ver se vai dar certo, vamos perder esse medo de errar, porque a nossa geração, né, a minha, eu me formei em 99, a gente vem com tudo assim da administração muito quadradinho, né? E que a gente tenha que fazer e usar as ferramentas de forma assim, eu posso usar ferramentas, posso usar um planejamento estratégico, mas eu posso cortar aqui, não preciso seguir tudo, eu posso fazer uma parte, eu posso usar o PDCA, mas eu posso inverter aqui, porque agora eu quero dinamizar mais, sabe, algumas coisas que a gente acaba sendo condicionados, porque nós somos treinados para fazer isso, né? E acho que esse momento, ele está muito assim, a gente tem que ter esse conhecimento, né, Rogério? Eu acho que Ana Paula e Alessandra, a gente também não quer falar porque as instituições de saúde, de ensino são fundamental, essa construção, essa bagagem que tem na ciência da administração é fundamental, mas que tu possa ser criativo com isso. E a gente tem exemplos aí de colegas que pegaram metodologias assim, se tornaram mais ágeis e conseguiram passar para uma linguagem muito mais simples, né? E o teu ex-aluno, né, Rogério? O Vinícius Lima, que eu sempre cito ele, porque é um grande exemplo assim, de colega que pegou e fez isso e está aí nas comunidades mais vulneráveis, ensinando ferramentas da administração. Trazer resultados mais imediatos, que às vezes os resultados demoram a aparecer, e nesse momento nós estamos precisando de resultados mais imediatos. Ana Paula Rodrigues Bon, administradora também. Muito obrigada, Rogério. Cláudia, eu estou ouvindo tu falando aqui e a minha cabeça vai funcionando a mil com N coisas, né? E eu tô aqui, eu pergunto sobre isso? Não, mas eu pergunto sobre aquilo porque são várias coisas que você trouxe e são bem interessantes, que dariam cada uma delas mais uma live de 1 hora para cada assunto. Eu tenho um super orgulho de ser administradora e
apesar de o ensino da administração ter essa questão de ser muito quadradinha e ter muitas ferramentas fechadas, e aqueles que sabem utilizar de forma criativa as ferramentas, eles conseguem se destacar e até mesmo encontrar outros caminhos. O que eu vejo, na minha forma de enxergar as coisas, a administração, ela tem conhecimentos em várias áreas. Então, o administrador, por si só, já tem uma qualidade que é ter uma visão sistêmica. Perfeito. Porque ele não precisa seguir só um caminho, e eu sempre cito muito isso, porque eu posso fazer o que eu quiser na área que eu quiser, sabe? Tanto na área de gestão de projetos, você foi por muitos anos gestora da área hospitalar, a administração ela pode trabalhar em todos os âmbitos. Então, eu vejo que neste momento de crise, nós, administradores, tivemos essa vantagem porque a gente não tem só um caminho para seguir. Se um caminho não estiver dando certo, a gente pode transferir, a gente tem essa flexibilidade maior. Então, eu enxerguei isso neste momento, uma vantagem muito grande por ser administradora. Porque hoje a gente, como administrador, está aqui fazendo um vídeo que possa auxiliar pessoas em todos os campos. Então, eu enxergo isso como uma vantagem muito grande e que a gente precisa abraçar isso. No entanto, nós sabemos também que não é todo o perfil do administrador, de todos os administradores, ser criativos e conseguir encontrar meios e caminhos, porque aí não basta somente a questão da formação, tem que contar também com o comportamental, né? O perfil de cada um. E você trouxe a questão das pessoas que acabam se fechando, e quanto mais a pessoa se fecha, menos ela consegue encontrar os caminhos. Porque muitas das vezes os caminhos estão no compartilhamento de informação, em estar vivenciando este momento. E as pessoas que estão buscando até mesmo auxiliar as outras com aquele pouco que ela tem, que apesar de ser pouco para ela, pode ser muito para o outro, elas estão conversando, fazendo trocas e também recebendo muita informação. E está complementando e construindo o caminho a partir do relacionamento. E tu trouxe bem latente essa questão de ser criativo, da criatividade, de fazer o novo. E eu peço a tua opinião de como você enxerga a possibilidade de como ser criativo. Como uma pessoa que não tem o perfil de criatividade pode ser criativo? Como que uma pessoa começa a ser criativo sem ter uma noção nenhuma? Eu sou uma pessoa que sempre fiz a mesma coisa, sempre caminhei pelo mesmo caminho, sempre fiz a mesma atividade e estou me vendo agora com a pressão de ter que mudar, de ter que criar. Como eu, com o perfil que sempre fiz do mesmo jeito, vou conseguir enxergar como ser criativo? Muito bem, Ana Paula. Eu te diria assim, que o meu perfil já é daquela criança inquieta que sempre pergunta o porquê, né? Por que foi assim? Por que assim? Então, a gente realmente veio e acho que aí a gente vê as pessoas que são questionadoras, né? Mas eu diria assim, tá, digamos que eu não fosse, eu vou tentar ter não fosse criativo, o que eu faria? Eu escutaria muito os meus clientes. Eu acho que muito ouvir quem trabalha comigo, né? Ouvir as pessoas que estão na ponta, na operação, o cliente, o que ele está sentindo falta, ter essa empatia, porque às vezes, né, nós temos característica do ser humano de achar assim, eu sempre fiz assim, eu sempre fui o melhor nisso, como que agora eu vou ter que ouvir outra pessoa me dizer o que eu faço no meu negócio? Né? E o consultor faz muito isso, eu fiz também muita consultoria, e aí vem dar a opinião de fora, mas por que ouvir um consultor? Por que ouvir uma outra pessoa? Porque ela vai te dar uma percepção diferente do teu negócio. Talvez tu descarte todas as opções que ela te dê e dali surge uma outra opção, né? Eu acho que estar aberto a ouvir, a buscar, né, consultores. E aí tem 2 projetos bem legais, acho que o projeto do Conselho Federal de Administração, que traz aí um cadastro de empresas e de profissionais que vão fazer isso gratuitamente,
durante um período. Tem também o projeto aqui do regional, que a Câmara Jovem e mais alguns que fizeram a capacitação do curso de micros e pequenas empresas. Foram 50 profissionais que fizeram essa capacitação no Estado, que a primeira coisa que disseram assim, a gente quer contribuir, a gente quer ajudar a sociedade. Então, assim, eu tenho uma empresa pequena, eu não consigo. Vai lá, procura nas redes sociais, encontre esses profissionais, se cadastre lá no CFA ou vê aqui no regional qual deles ali tem a disponibilidade para atender. A gente está ainda mapeando por região, vendo o que vai fazer, mas hoje com a internet a gente vai para qualquer lugar. Então, assim, de que forma esses profissionais podem contribuir? Talvez diga assim, mas vem alguém para me dizer o óbvio. Em algum momento vai, porque o consultor diz o óbvio, mas diz de forma diferente, né? A gente não tem uma bola de cristal, a gente não cria as coisas do nada, a gente vai fazer um diagnóstico com as nossas percepções, com as ferramentas e vamos devolver aquilo ali para o empresário. Mas aí de que forma ele pode buscar esse novo modelo do negócio dele? Eu acho que é conversar, né? Tu falaste bem ali na questão de não ficar para si com o seu problema, porque se ele ficar olhando o problema, olhando o extrato bancário, né, e pensando, meu Deus, como eu faço para a folha, para as outras coisas, e não buscar o que eu tenho de oportunidades no mercado. Porque tu falaste muito bem, é uma vantagem competitiva hoje de quem tem o conhecimento das ferramentas da administração. É uma vantagem competitiva para os tecnólogos e para os administradores das diversas áreas aí, porque nós podemos fazer muitas coisas, né, que podem agregar para essas instituições, mas assim, eu tenho que ter uma coisa, eu tenho que ter vontade de fazer. Eu tenho que ter vontade, e né, a motivação é algo intrínseca. Eu tenho que querer continuar com o meu negócio, porque se eu pensar assim, eu vou ouvir um consultor, mas eu já sei que nada vai dar certo, nem ouve. Né? Vai aberto para ouvir o consultor, para debater, para dizer que não concordou, por que não concordou. É um diálogo, né? Não é um monólogo, é um diálogo. A gente vai construindo algo novo. Então, eu acho que se não tem criatividade, procura alguém. Tem tantos profissionais se disponibilizando, tem tantas ferramentas aí, né? Tem aqui o canal que está fazendo isso de forma gratuita, podendo ofertar isso que vou escutar. Eu escutei do Cássio Matos ontem, né? E aí, assim, a gente vai escutar o que está acontecendo nessa área. Meu problema não é... mas o Cássio, por exemplo, um cara experiente aí, né? Um colega que, com toda a bagagem da área de recursos humanos, não falou só de recursos humanos, né? Então, vai muito além disso. A gente está, assim, até porque as pessoas... acho que vou voltar a falar, mas é o fundamental de todo o processo, porque se as pessoas mudaram, tanto a que eu tenho que contratar, quanto a que vai comprar o meu serviço ou produto mudou. Então, eu tenho que entender de pessoas, sim. Eu posso estar com a ferramenta, com a tecnologia de ponta, estou ensinando tecnologia, está tudo ok, mas o que vai agregar valor? E acho que, assim, realmente, hoje nós, profissionais da administração, agregamos valor a um mercado que está sedento por esse conhecimento. E a gente também quer contribuir, está sedento para... Vamos lá, a gente quer contar para vocês o que a gente faz e como a gente faz. Não pode ser 100% sempre gratuito, né? Isso vai ter um determinado tempo, eu também entendo isso, mas isso vai gerar um conhecimento para eu, pelo menos, saber os caminhos que eu tenho que buscar, né? E hoje, o acesso a consultorias e tudo mais, existe uma negociação, né? Se a gente negocia hoje até uma consulta, né? Que antigamente, o valor da minha consulta é X. Não, quanto tu pode pagar? Como que é a consulta? Eu acho que a mesma coisa é para a consultoria. Eu acho que tudo se constrói daqui para frente num modelo muito mais participativo. Adaptação, né, Cláudia, aos momentos aí que a gente está vivendo. A Alessandra Fraga, presidente da BPW, que representa mulheres de negócios aqui em Porto Alegre e nacionalmente. A palavra está contigo. Eu gostei muito da tua fala, Cláudia, e também ela veio de encontro com um artigo que eu estava escrevendo ontem à noite, e eu estava pensando exatamente, o nome do artigo é o antes e o depois.
E eu vou levantar 3 pontos que tu falaste que tem a ver com o que eu penso e eu estava escrevendo. Exatamente. Essa questão que tu colocou lá no início da tua fala, de as pessoas usarem esse momento para se posicionar de uma forma correta no mercado, que é o que tem e é o que podemos fazer. Eu estava pensando exatamente isso, escrevendo, porque todos os nossos planejamentos, eu falava do antes e depois, focado nos teus planejamentos, nas tuas metas, né? Esse era o meu discurso em janeiro de 2020, né? Sim. Mas tudo meio que caiu por terra, os nossos planejamentos, e a gente percebeu que está tendo uma simbiose entre pessoa física e pessoa jurídica. Quando tu te comunica e fala, expõe a tua ideia, a tua empresa também está sendo refletida e vice-versa. Então, esse momento é exatamente, eu coloquei exatamente, que é um momento de manutenção e cuidado dessa nossa imagem, né, e dessa gestão dessa imagem, tanto profissional quanto pessoal. E aí eu estava me perguntando e pensando que esse nosso planejamento, essa nossa imagem toda era construída através, como tu disse, de informações, de dados, de, né, planos de negócio e assim por diante. E hoje ela está sendo realinhada sozinha, simplesmente pelos posicionamentos que estão acontecendo e por tudo que a gente está vivendo. Então, independente da crise passar ou não, porque a crise vai passar, o teu posicionamento, a tua reputação não vai passar. Tu vai ter que te replanejar, tu vai ter que te reorganizar e tu vai ter uma imagem que foi construída independente desse teu planejamento, né? Que eu achei perfeito aquilo que tu falaste. Então, esse é um momento de manutenção dessa imagem e um início de um planejamento, né? Porque é instável, tu não sabe ainda como vai fazer. E aí eu queria que tu me trouxesse, assim, ó, algumas dicas para provocar as pessoas que estão nos assistindo de como replanejar nesse momento. 2, 3 dicas. Deixa aqui a pessoa vá parar para pensar assim, isso pode realmente funcionar no meu negócio, na minha empresa. Passo para ti a palavra. Ok. Obrigada, Alessandra. Realmente, né, as empresárias aí vão direto ali, né, no ponto. A Alessandra foi direto. E agora? Como é que a gente faz? Isso é legal. Mas eu escrevi um artigo que deve ser parecido com o teu e mandei, foi por e-mail para todos os registrados, que é o meu, eu chamei assim, ó, Quando Tudo Passar. Ai, ótimo. Leo. E aí, assim, eu acho que é bem isso, sabe? Quando tudo passar, o que vai restar? Nós estaremos lá e temos que estar mais fortes, né? Temos que estar mais fortes, porque nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Porque nesse momento aí tem muita coisa, todo mundo dizendo, estou comendo muito, não estou fazendo exercício. Gente, a saúde continua, nós temos que estar fortes, então temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito, né? Que a alma é a mente, então assim, como é que a gente vai se construindo como um ser humano? Então eu diria assim, aqui, se fortalecer. E aí quando eu falo em espiritualidade, né, e alma e tal, assim, independente, óbvio que eu tenho a minha convicção, eu tenho a minha religião, né? E eu acho isso fundamental, porque a fé ajuda muito e nos fortalece, principalmente em momentos assim. Mas eu vejo que, às vezes, as pessoas que têm dificuldade em acreditar em alguma coisa, elas têm dificuldade em terem sonhos, né? Em terem perspectivas de futuro quando elas não enxergam nada. Então, assim, por várias situações, eu diria que esse momento de crise, se eu falar um pedacinho, o Rogério está sério ali, mas se eu falar um pedacinho sobre os 2 últimos anos da minha vida, e a Ana Paula também sabe, a gente já falaria de uma grande mudança que teve, que talvez o momento de crise atual, para minha família, para minha vida, começou há 2 anos atrás, né? Então, a gente reestruturou tudo isso, mudamos a forma,
porque nós tivemos uma situação muito forte de saúde e o vírus, o que a gente está protegendo são as pessoas que a gente ama, né? Então, quando a gente teve isso, o quanto isso tudo foi importante, né? O posicionamento de fé, a questão toda do poder maior que existe, né? Que existe um Deus que a gente tem e que a gente pode confiar. Então, isso tudo trouxe uma tranquilidade, eu diria, desse período aí que eu passei por 2 anos e que eu acho que as pessoas agora, nesse momento, elas têm sim que meditarem, elas têm que pensarem, né, porque tem que cuidar da mente, né? A gente tem muitos pensamentos, e são os pensamentos negativos, são os pensamentos ruins que acabam nos levando a uma depressão. Então, o quanto elas têm que alimentar esse aí com leituras, tem muita coisa boa, desde um livro muito antigo que se chama Bíblia, né? Então, assim, a gente tem muitas coisas boas para aprender e para conseguir ver que a gente... E assim, eu não sou daquelas que defendem, agora é o fim do mundo. Não, bem pelo contrário, não é o fim, né? Não é isso que diz no Apocalipse, mas a gente tem que construir isso também, porque senão a gente vai sempre continuar com um vazio espiritual, né? A gente vai sempre estar buscando o que não nos satisfaz, e aí vem as aquisições que a gente faz equivocadas e tudo mais, porque a gente não tem essa tranquilidade espiritual. Mas falando, eu acho que isso é importante, porque o empresário que estiver bem emocionalmente, ele consegue estar bem para pensar no seu negócio, porque não tem como tu disseste separar, né? Como está em sincronia. Ao mesmo tempo que eu escrevi sobre esse, eu escrevi um sobre autoestima, a manutenção dessa autoestima, exatamente o que tu está falando, perfeito, é uma dica perfeita. Então, eu acho que ele tem que cuidar do emocional, tem que cuidar da sua família, tem que cuidar dos seus colaboradores, tem que pensar, mas eu diria assim, tem uma coisinha muito simples que a gente faz, que é os pontos fortes e os pontos fracos, né? Eu mapear quais são os meus pontos fortes e mapear quais são os fracos. E depois validar com alguns colaboradores, com alguns clientes. Eu faria isso assim, de imediato, para aquele pequeno empresário que, eu não sei metodologia de administração, não sei planejamento estratégico, nem sei o que a Cláudia falou de PDCA, né? Mas, assim, o que eu posso fazer? Bom, se tu mapear os pontos fracos e olhar e tu identificar algum que não é fraco e que pode ser forte ou que virou forte nesse momento de crise, dá para fazer um investimento naquele ali para poder fortalecer e ser um diferencial. Porque, né, a gente tem que ter um diferencial no produto ou no serviço. E se eu conseguir escrever isso, e eu sei que às vezes é difícil para o empresário, né? Porque, assim, como filha de empresário também, e agora meu pai, depois de aposentado, ainda inventou de entrar no agronegócio, e com isso tudo aí a gente vê o quanto também está difícil para o agronegócio, porque o estoque dele está todo parado, né? Como é que faz essa venda, né? Mas é o melhor suco de uva que tem no estado, viu? E assim, o quanto a gente pensa que isso pode mudar, porque eu vejo por eles, né? Quantas vezes colocar no papel os pontos fracos e fortes é difícil. É difícil tu fazer uma autoavaliação do teu negócio, porque tu acha que está tudo bem. Então, pergunta para um funcionário. Eu não tenho funcionário. Pergunta para clientes. Escolhe aqueles clientes que frequentemente que tem um relacionamento mais próximo com alguns clientes. Escolhe aqueles, ou escolhe um que sempre acha que tudo está errado. Escolhe esse, escuta esse. Talvez ali no que tudo está errado, ele tenha uma alternativa legal para te fazer e sair dessa situação, porque a gente tem essa coisa de ficar fechado. Eu acho que o ouvir, tá? Eu diria que a grande dica poderia ser revisar os processos, né? Mas para isso eu preciso saber o que eu vou validar de processos depois, o que eu vou dar continuidade. Porque se eu não souber o que eu vou dar continuidade, eu vou revisar que processo. O tamanho da empresa, que tamanho eu tenho que ter. Eu vou vender menos, eu vou produzir menos, qual é o meu tamanho ideal? Vai gerar, eu vou ter que fazer né? Vou ter que demitir, eu vou ter que... Olha, mas encontra um meio termo para isso. Hoje as leis trabalhistas são mais flexíveis, né? E no momento atual,
acho que tem que chegar num bom diálogo, né? Os empresários mesmo. Eu tenho uma locação no shopping, como é que eu pago se a minha loja ficou fechada todo mês de março? Está na hora de conversar com quem abre mão do quê? Vamos chegar num acordo, 50% do aluguel, 30%, não sei, mas vamos conversar, porque qual é a vantagem de quem também recebe quebrar a loja e ficar com a sala fechada? Não, acho que todo mundo tem que sair. Então, todo mundo vai perder um pouquinho, né? Acho que a negociação é algo fundamental. Achar o equilíbrio de quanto eu estou disposta a abrir mão nesse momento para dar continuidade para o meu negócio. Cláudia. Oi, vamos ter que ir terminando? Só vou fechar com o relacionamento, então. Tá bom. O relacionamento, né, e o comportamento das lideranças, eu acho que isso, assim, é fundamental, o ouvir, né, eu vou bater nisso porque, assim, a liderança, ela tem que ter mais empatia, ela vai ter que sair dessa com uma resiliência, né, o que é realmente resiliente? É tu saber te adaptar no momento de crise, então não adianta a gente saber o conceito de resiliência e no momento desse ficar desesperado. Né? Então, eu acho que tudo isso é o que eu diria para o empresário hoje. Tem que conversar, o diálogo é a saída. Excelente. Cláudia, a gente vai fazer uma rodada agora para Ana Paula, para a Alessandra darem a sua mensagem, e aí no final a gente passa novamente para tu fazer um fechamento aí para todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer e da diretoria da BPW Porto Alegre. Muito obrigada, Rogério. Cláudia, tu trouxe uma questão, vou falar rápido isso, mas do pontos fortes e pontos fracos. Nós, seres humanos, temos uma resistência muito grande de enxergar o que não é bom em nós. A todo momento a gente vai encontrar maquiagens para que a gente não possa lidar com as nossas sombras, seja ela qual for, tanto como pessoal, profissional, na organização. Então, quando eu lido com essa questão, com os clientes, com as pessoas que eu converso, eu mudo a forma de falar para que as pessoas não criem uma resistência de falar assim, mas aquele mesmo negócio que você falou, eu sempre fiz assim e eu sou bom no que eu faço, então eu não vou querer enxergar o meu erro. Eu falo assim, olha, busca os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria, aqueles pontos que você precisa melhorar. Né? Então, eu sempre levo dessa forma, porque quando a gente fala para as pessoas assim, busca o seu ponto fraco, as pessoas falam assim, mas eu não sou fraco nisso. Elas já reagem. Então, a gente fala com outras palavras, mas as mesmas coisas, né? E assim, eu só tenho muito a te agradecer, ter aceito o convite, de ter participado desse movimento com a gente. Foi muito importante, todas as colocações, foi muito abrangente o que você trouxe e muito usual, independente do tipo de negócio que eu trabalho, que eu desenvolvo, ou se eu sou funcionário, se eu sou um colaborador. Toda essa conversa foi muito prática. Todas as pessoas conseguem colocar o que você disse em prática e enxergar um novo caminho a partir disso. Te agradeço muito e que nós possamos, muitas e outras vezes, fazer atividades juntas. Te desejo muita sorte no seu programa em tempo de crise CRI. Muito sucesso e que possa também encontrar mais pessoas e que possa ajudar, auxiliar a pessoas a encontrarem caminhos, oportunidades e até mesmo insights a partir desses vídeos. Muita gratidão. Alessandra Fraga, presidente da BPW Porto Alegre. Cláudia, só tenho que te agradecer. Realmente a gente se conhece e não se conhece através do Mulheres que Inspiram. Realmente tu é uma mulher inspiradora, né? E eu fico muito feliz que nós estamos inspirando várias pessoas que nos assistem. Então, eu só tenho que te agradecer, gratidão, realmente sou uma pessoa bem objetiva. E achei maravilhoso tu dar aquelas dicas, porque realmente há algumas pessoas que não entendem, como tu falou, de planejamento, né, de gestão, às vezes elas precisam ouvir uma frase, uma palavra que vai fazer o diferencial. Isso que tu colocaste, a Ana Paula estava colocando, de saber, né, quais são os teus pontos fortes e pontos fracos,
pode ser uma diferença na empresa ou nos micros, nas MEIs que vão ouvir esse canal. Daqui a pouco eles vão pegar o seu caderninho e anotar ali e descobrir a forma para sair de tudo isso. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada. Administradora Cláudia de Souza Pereira Abreu, professora, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. Deixo um espaço para tu transmitires uma última mensagem nesse nosso vídeo para aquelas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo e se inspirando com as tuas iluminações nessa nossa conversa. Obrigada, Rogério. Eu penso assim, que a gente, para todos os que nos assistem, para todos os profissionais registrados, para os empresários, busquem, né, o profissional de administração, busquem quem tem o conhecimento, as ferramentas para auxiliá-los, porque as empresas também registradas no CRA, a gente tem como ter esse diálogo que eu estou falando tanto, e às vezes a gente pensa assim, o quanto é difícil, como é que eu chego, quais os canais, né? E nesse home office nós criamos um WhatsApp do conselho, algo que se tinha assim resistências, né? E para ver, aí a gente, como que a gente vai se comunicar? Um WhatsApp. E aí tá lá o WhatsApp para se comunicar com o conselho, além do e-mail, de todas as outras mídias sociais, né? Mas a gente criou mais o WhatsApp, que é tão comum aí entre nós. Então, a gente está à disposição. O Conselho Regional do Rio Grande do Sul é uma entidade que tem aí 53 anos, né, Rogério, no Rio Grande do Sul. A profissão é uma profissão que a gente diz que é jovem ainda, a profissão da administração, né, mas que tem contribuído muito para o Brasil na área pública, com o site lá do Conselho Federal, com indicadores, tem muita coisa boa aí que o empresário às vezes pode ir lá consultar, mas eu não sei, mas tem muita coisa aberta, tem muitas informações aí nos sites que podem agregar e pode chegar nesse profissional com conhecimento que vai contribuir com certeza para as pequenas empresas e para as grandes empresas também, né? Porque a gente tem que ter essa noção de que a receita do bolo ela não vem pronta, né? Se eu for para uma grande empresa, eu posso falar nos termos mais técnicos, mas de que forma eu uso a linguagem para que todos aí os empresários pequenos também consigam entender e colocar em prática. As ferramentas são as mesmas, só que aí a gente pode usar da maquiagem, né? Vou usar a fala da Ana Paula para que ela fique mais robusta, né? Mas a gente se coloca à disposição, espero que realmente os profissionais todos, com todos os vídeos, a gente esteja contribuindo com esse momento para a sociedade, e importante que divulgue que esse conhecimento que a gente tem, ele pode e deve ser compartilhado nesse momento. Muito e agradeço muito, falando em gratidão, né? Agradeço muito o convite, tenho um maior orgulho de estar à frente da nossa profissão, aí, representando todos aqui no Rio Grande do Sul, e assim, é muita gratidão mesmo, porque é um momento ímpar de poder conversar com vocês, e foi uma conversa muito boa, muito descontraída, e que realmente acho que a gente pôde contribuir. Obrigada. Obrigado, Cláudia Abreu, presidente do CRA do Rio Grande do Sul, Ana Paula Rodrigues, Alessandra Fraga. Valeu! Até o próximo vídeo, então. Tchau. Tchau. Tchau.